Agora eu quero chamar o Jogral, e obra do Paulo Freire. Pode entrar. Democratizá-lo, humanizá-lo. Essas foram duas palavras de um grande homem, um grande professor. Um homem que mudou o nosso Brasil. Um homem chamado Paulo Freire. Paulo Rego Neves Freire. Nascido em 19 de setembro de 1921 em uma família de classe média. Educado e alfabetizado pela mãe. Pera, alfabetizado pela mãe? Como assim alfabetizado pela mãe? Cadê as mães? As mães estão aqui? Tem alguma mãe aqui? Levanta a mão, as mães. As mães sabem como é bom poder educar o filho, não é verdade? Mas e alfabetizá-lo? Ensinar ele a ler, ensinar ele a escrever. Quem aqui, a mãe, ensinou a ler e escrever? Levanta a mão. Muita gente. A mãe de Paulo Freire ensinou ele a ler e escrever com pequenos gravetos. A mãe dele já era fenomenal e ele cresceu assim, se apaixonando pela língua portuguesa, então se aprofundando e aprendendo mais e mais. Paulo Freire tornou-se um grande conhecedor. Fez a faculdade de Direito, porém não quis seguir carreira. E então ele decidiu ser professor de português e etc. Mas por que eu estou falando dele assim do nada? Pelo que ele inventou, o método Paulo Freire, que foi baseado, depois que ele se formou, que ele chegava nas escolas e encontrava crianças que não sabiam ler, crianças que não sabiam escrever, e professores que sabiam ainda menos. Então ele fez o método Paulo Freire e ficou conhecido em vários lugares. A sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Paulo Freire viveu intensamente seu tempo político-histórico entre a Revolução de 30 e o golpe militar de 64, montando um projeto, consolidando sua obra. Disso, nesse percurso que ele fez, sua filosofia vem do que? As pessoas possam aprender com suas práticas, desde o tempo que ele pegou jogando bola com uma molecada nos campinhos de Jaboatão, desde o tempo que eles viam os professores dando aula. Tudo isso fez a sua filosofia. Após isso, na década de 50, Paulo Freire foi para o SESI. Trabalhou como diretor do departamento de Educação e Cultura do SESI, onde lá ele trabalhou com crianças, as famílias e ajudou os trabalhadores intensamente a pensar qual era o problema do convívio do dia a dia deles. Após isso, Paulo Freire foi um dos fundadores do MCP, Movimento de Cultura Popular do Recife, onde ele, juntamente com outros intelectuais da época, ajudavam uma comunidade a resolver os seus problemas. Passando isso, o seu trabalho foi tão reconhecido nacionalmente que ele foi chamado pelo ministro da Cultura do então governo de João Goulart para ser o coordenador de Educação e Cultura da época, onde então ele passou o seu método Paulo Freire para todas as escolas da época. E então ele teve um dos maiores atos dele, na carreira dele, onde na cidade de Andigos ele alfabetizou 300 trabalhadores rurais em 45 dias. Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreender-me e a compreendê-lo melhor. Em setembro de 1964, Paulo Freire partiu para a Bolívia. Mas por pouco tempo,
devido à altitude de La Paz e ao golpe de Estado que derrubou o governo. Seguiu então para Santiago, no Chile, onde ficou até abril de 1969, quando foi convidado para lecionar nos Estados Unidos e atuar no Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, Suíça. Entre os anos de 1970 e 1980, junto com outros brasileiros exilados, fundou o IDAC, Instituto de Ação Cultural, cujo objetivo era prestar serviços educativos. Entre os anos de 1975 e 1980, trabalhou em São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola, ajudando o povo e o governo recém-libertado do jugo português a reconstruir suas nações através da educação popular. Não é possível refazer este país. Essas também foram algumas das palavras de Paulo Freire, que durante mais de 15 anos, entre as décadas de 50 e 60, dedicou-se a experiências nas áreas proletárias, subproletárias, urbanas e rurais de Recife. Seu método de ensino nasceu a partir do movimento cultural popular de Recife, no qual ele encontrou resultados tão positivos que ele começou a pensar se aquilo não funcionaria dentro de uma sala de aula. Para Paulo Freire, a educação é um ato político de conhecimento e de criação. Paulo Freire revelou ao mundo uma educação para além da sala de aula, capaz não só de ensinar as pessoas através dos métodos básicos, mas também de conscientizar a todos e a todas. Ele pensou principalmente nos trabalhadores e jovens daquela época. Pensou em ajudar-lhes a lutar pelos seus direitos e resistir às opressões. Jornal sério, com adolescentes brincando de matar gente. Grande parte da contribuição teórica de Paulo Freire veio do Nordeste do Brasil. Ele trabalhou no continente africano, em várias cidades do continente africano, inovando no método de educar, tornando realidades silenciosas em vidas cheias de palavras e atos. Ele atuou na Universidade Católica de Santiago, no Chile, atuou em Harvard, nos Estados Unidos e no Conselho Mundial das Igrejas de Genebra, como o Gomes falou. Ele educou também, numa cidade do Rio Grande do Norte, 300 pessoas em apenas um mês. Conseguiu educar 300 pessoas em apenas um mês. E no Brasil e no mundo, ele é reconhecido pelo método de educação libertadora, né? E Paulo Freire, ele participava de movimentos sociais de caráter progressista, como o Fórum Social Mundial e o Fórum Mundial da Educação. Vocês estão se perguntando por que apresentamos sobre Paulo Freire? Por que temos essa semana? Não só pelo fato dele ser um grande educador, e nem pelo fato dele ter sido educado em casa por um método que poucos acreditavam funcionar. Mas hoje em dia ainda se usam em poucos lugares que não tem educação. Não temos uma escola em alguns lugares, mais para o norte, nordeste, Amazonas inclusive. Escolas que não conseguem dar aos seus poucos alunos o mínimo de uma educação, o que eles merecem. Só por eles nascerem, crescerem, se tornarem adultos, não significa que isso, eles devem seguir uma carreira rural, pegar uma enxada e ser do norte, não importa norte, sul, leste, oeste ou mesmo centro-oeste, eles não devem seguir a carreira que foi lhes imposta. Os pais, o governo, eles querem que a população, sinceramente, quanto mais burra for, melhor, pois eles colocaram impostos. A população não saberá como reagir com isso. Falará, tudo bem, eles é um governo, tem o direito. Mas Paulo Freire não acreditava nisso. Ele acreditava que a educação, até a conta simples de 2 mais 2, 1 mais 1, deve ser ensinada a todos. Nos seus mínimos métodos de estudo. Um livro, um caderno, uma borracha, um lápis. Essas são as armas mais preciosas existentes para qualquer pessoa. Uma arma não faz diferença. Matará 2, 3, mas não mudará. Colocará medo na cabeça das pessoas, mas elas ainda continuarão em sua cabeça com o título de revolta. Então, pensamos assim, se quer mesmo mudar a cabeça de alguém, mude com palavras, com um livro, com um lápis, uma borracha. E é isso que a educação nos traz. Todos aqui, creio que a maioria, está tendo uma educação, certo? Então, é isso que a escola passa, é isso que Paulo Freire queria. Não importa sua altura, cor, raça, idade, nacionalidade.
você merece ter o mínimo de educação. Por isso que estamos tendo essa Semana Paulo Freire. Como o diretor já disse, estamos tendo várias diversidades culturais, como ali podemos ver a exposição. Vamos ter aqui músicas, como acabamos de ter, recitais de poemas, obras, que ajudarão a todos, creio, com o significado de cada uma dessas peças. Estamos tendo essa semana o Paulo Freire legislando, concretizando o que Paulo Freire queria, que todos tenham pelo menos um mínimo de educação. Por isso que hoje ainda temos as escolas públicas. E é isso que ele queria demonstrar ao mundo. Não é possível fazer este país.